Amar ao próximo como a nós mesmos é um mandamento de Jesus. Não é para nos fartarmos ignorando a necessidade dos irmãos. Não é para comermos a carne e deixarmos o osso para os irmãos. Mas é isso o que a igreja tem feito. Não é esse o amor ordenado pelo Senhor. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Tudo que nós fazemos debaixo do sol gera consequências nesta vida e registros nos livros celestiais que serão abertos no juízo final acima do sol. Deus está atento a tudo e a todos. E nós podemos sentir os efeitos dos nossos atos, tanto os bons quanto os maus, já nesta vida, debaixo do sol. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus, filhos humildes e tementes ao Senhor. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. O que foi, isso é o que há de ser. E o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Glórias ao Senhor, que nos mantém, a nós, seus filhos fiéis, seus filhos amados, debaixo da promessa de uma vida eterna no céu. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te encoraje a buscar ainda mais o reino e a justiça de Deus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. O sol é uma obra divina. Ele foi criado por Deus no quarto dia da criação para ser o nosso luminar maior, para governar o dia e iluminar a terra, e para, juntamente com a lua, formada para governar a noite, fazer a separação entre dia e noite.
para que ambos sejam sinais para tempos determinados e para contabilizarmos os dias, os meses e os anos. O Sol foi criado após a Terra, porque a Bíblia nos afirma que antes da criação, a Terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E se havia trevas, ainda não estava ali o Sol. O Sol é pura luz e simboliza a glória de Deus e o poder e a fidelidade divina, porque Ele está sempre lá. E quando Ele não nos aparece, é porque Ele está repousando sobre as nuvens. O Sol é também o protagonista de eventos sobrenaturais e milagres, como quando, atendendo a uma oração de Josué, o Senhor deteve o sol, que parou no meio do céu e não se apressou a se pôr durante quase um dia inteiro, para que o povo de Israel concluísse a sua vitória sobre os seus inimigos. O sol também representa a justiça, a bondade de Deus e a igualdade, equidade, isenção e o tratamento justo e igualitário para todos, sem qualquer tipo de discriminação, como Deus espera que seja entre o seu povo. Porque Ele diz que pela mão de Deus o sol se levanta sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos e sobre os injustos. No livro de Salmos, Davi descreve o Senhor como sendo o nosso sol e o nosso escudo, indicando que Deus é a nossa luz e a nossa direção. No livro de Apocalipse está escrito que no novo céu o sol não será mais necessário, porque Deus será a nossa luz. Mas notem que para os que confiam em Deus, Deus já é a nossa luz. O sol é ainda a melhor fonte gratuita de vitamina D, sendo responsável por 80 a 90% da nossa necessidade diária, através da exposição da nossa pele aos raios ultravioleta B, o que é essencial para o nosso metabolismo ósseo, para o sistema imunológico e para a prevenção de doenças. Vejam como Deus é perfeito e como é perfeita a sua criação. Tudo o que Deus criou tem a sua razão de ser. E tudo nos beneficia a nós. No aspecto social, o sol é o principal responsável pelas peles bronzeadas, tão invejadas e buscadas. Mas, a despeito de todas as funções, utilidades, virtudes e propriedades do sol, existe um aspecto muito importante para o qual temos que atentar. A Bíblia proíbe a adoração ao sol, à lua, às estrelas e a todos os corpos celestes, o que se qualifica como idolatria. Nós não podemos adorar a criação, nós temos que adorar ao Criador.
O único ser digno de adoração, de louvores, de honra e de glórias é o único Deus verdadeiro, o Criador de tudo e de todos, o nosso Deus vivo e presente, o nosso Senhor Jesus. Vaidade é um substantivo feminino que caracteriza alguma coisa que é vã, que não possui conteúdo e que normalmente se baseia em uma aparência falsa e enganosa. É a preocupação excessiva com a própria aparência, com as suas habilidades ou intelectualidade. É uma tentativa de valorização exagerada de si mesmo, sempre buscando o reconhecimento e a admiração alheia. A vaidade caracteriza-se pela necessidade de validação externa e é diferente do orgulho, porque o vaidoso é inseguro e depende da opinião de terceiros para reconhecer o seu valor. E é sempre baseada em uma imagem superficial e ilusória. Diferente também do autocuidado e da autoestima, a vaidade torna-se perigosa quando a aparência vira um altar para a pessoa, o que fatalmente conduz ao narcisismo. Na Bíblia, a vaidade é considerada um pecado, porque distorce a realidade e desvia o foco de Deus e põe o foco na própria pessoa, o que é denominado idolatria do ego, e faz a pessoa se sentir superior aos outros e, em alguns casos, superior até mesmo a Deus. No livro de Eclesiastes, a vaidade é associada ao ato de correr atrás do vento. Na carta de Paulo aos Efésios, existe uma recomendação de evitar seguir propósitos humanos, de andar na vaidade da mente, ao invés de seguir a Deus. Vaidade significa ainda buscar a glória para si mesmo, como quando a pessoa se vangloria, já que vanglória significa vã-glória, ou seja, glória vã, sem sentido, uma futilidade. Segundo Frederico Nietzsche, a vaidade é o medo de ser original. E segundo Mason Cooley, vaidade bem alimentada é benevolente, mas a vaidade com fome é rancorosa. Essas não são considerações bíblicas, mas ambas expressam verdades para serem levadas em consideração. Em suma, vaidade, além daquela que nos conduz ao autocuidado, é um sentimento enganoso, um sentimento falso e sem valor, que conduz as pessoas à ostentação e à idolatria. E tudo isso nos permite avalizar o que, com toda razão, disse o sábio Salomão quando nos declarou que tudo é vaidade debaixo do sol.
Gênesis 1:14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer a separação entre luz e trevas. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia quarto. Salmo 113, 2. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora para sempre. Desde o nascimento do sol até ao ocaso, seja louvado o nome do Senhor. Josué 10, 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jacer? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Mateus 5, 43. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos de vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Salmo 84, 11. Porque o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Eclesiastes, capítulo 1, em que Salomão fala da vaidade das coisas terrestres, temos no versículo 2 o sábio pregador nos declarando que tudo é vaidade de vaidades. Lembramos aos irmãos que Salomão, filho do rei Davi, foi aquele que recebeu do Senhor sabedoria e riquezas sem igual. Salomão foi o homem mais rico e mais sábio de todos os tempos, e que já na fase final da sua vida realizou essa declaração, demonstrando que o dinheiro e riqueza não serviram para muito. Ao contrário da sabedoria, que lhe permitiu concluir sobre a inutilidade de viver de aparências e de investirmos neste mundo passageiro.
e que o melhor que todos podemos fazer é investir na vida eterna no céu. Essa conclusão de Salomão se confirma pela instrução de Jesus séculos depois, para não ajuntarmos tesouros na terra e mantermos o nosso coração no céu, ajuntando tesouros no céu. Eclesiastes 1, 2. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Nos versículos 3 a 8, Salomão questiona a inutilidade de tentarmos justificar as coisas da vida, já que tudo acontece pela mão de Deus. O mais sábio é confiarmos no Senhor e no amor que Ele sente por nós e fazermos a vontade dEle. Porque é dessa forma que investimos no nosso futuro. Notem que Salomão não está negando a necessidade de trabalharmos para nos mantermos. Ele está apenas expressando a necessidade de valorizarmos ainda mais o nosso futuro, as coisas que pela promessa do Senhor estão por vir. Eclesiastes 1, 3. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Nasce o sol e o sol se põe, e apressa-se, e volta ao seu lugar de onde nasceu. O vento vai para o sul, e faz o seu giro para o norte. Continuamente vai girando o vento, e volta fazendo os seus circuitos. Todos os rios vão para o mar, e contudo o mar não se enche. Ao lugar para onde os rios vão, para ali tornam eles a correr. Todas as coisas são trabalhosas. O homem não o pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. No versículo 9, que encerra o nosso trecho inicial, Salomão conclui o seu raciocínio dizendo que tudo o que ocorre neste mundo está predestinado pelo Senhor. Ele não diz isso abertamente, ele o diz indiretamente. E ele afirma que nada muda no ciclo natural de vida. E não muda porque não tem que mudar, porque não é essa a vontade de Deus. Ele quer que tenhamos o nosso foco no século vindouro. Então, não devemos esperar muito desta vida debaixo do sol.
O melhor que nós podemos fazer é fazer a vontade de Deus e investir na nossa vida futura, que será muito, muito acima do sol. Eclesiastes 1:9. O que foi, isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se fará, de modo que nada há de novo debaixo do sol. Louvado seja o Senhor. Tudo, meus irmãos, absolutamente tudo está nas mãos de Deus, no controle de Deus. Isso é um fator de segurança para nós que cremos em Deus. Um grande exemplo de vaidade debaixo do sol está justamente onde não deveria estar, dentro da igreja que Jesus criou. E que ele criou não para que as pessoas disputassem cargos ou poder, mas para que os seus filhos dessem continuidade à obra que ele iniciou, fazendo segundo o exemplo que ele nos deixou. Jesus criou a igreja para que todos fôssemos imitadores dele, reproduzindo o amor que ele praticou aqui na terra entre nós, da forma como o apóstolo Paulo nos deixou dito na sua carta aos Efésios. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou. Jesus, sendo Deus e Rei, veio a nós como um humilde servo e nos deixou dito que essa disputa por dinheiro e poder, oriunda do capitalismo, é coisa para os gentios, para os que são do mundo. E que nós que somos de Deus deveríamos ser muito diferente. E que o maior dentre nós deveria buscar ser como o menor. E o que governa como aquele que serve. Notem que os valores para Jesus são justamente o oposto do que são para o mundo. O que nos demonstra que o mundo terrestre é uma versão invertida do mundo celestial. E o que Jesus pretendia com a criação da igreja era manter uma força-tarefa empenhada em ganhar vidas para Ele, em ensinar as verdades de Deus, transbordando em amor, como Ele nos deu, seguindo o exemplo que Ele nos deixou no partir do pão e no lavar dos pés. Jesus desejava que os filhos de Deus fossem pessoas humildes, amando a Deus e aos irmãos, e investindo tudo no século vindouro. Não foi para que as pessoas estivessem buscando ganhar cada vez mais dinheiro para si mesma, de forma egoísta, seja com trabalho, com apostas ou com jogos de azar. Mas a igreja do Senhor está repleta de soberba, de vaidades e de competição.
E os filhos de Deus competem entre si não para ser quem serve mais, mas para ser o de maior poder, o mais importante, para ser mais que os demais. As pessoas não compreenderam que pelas palavras de Jesus, nós temos que ser pequenos neste século para sermos grandes no século vindouro. Elas querem ser grandes na terra e grandes no céu. O ser pequeno, eles deixam para os outros. E quando alguém se dedica a ser o que mais serve, a tratar as pessoas com o amor que demonstrou Jesus, da forma como ele fez, fatalmente cai no agrado das ovelhas. Porque o que deveria ser o lugar comum na igreja é justamente o incomum. Porque as pessoas vivem um amor superficial. E desse modo, quem trata bem as pessoas como um verdadeiro servo do Senhor, com respeito e dignidade, cai no agrado das ovelhas. E isso incomoda as lideranças. As ovelhas gostam, mas os pastores não. É difícil imaginar um pastor lavando os pés de alguma ovelha, como fez Jesus aos seus discípulos, ou servindo na terra para ser grande no céu. E os que alegam servir o dizem por mera demagogia. Efésios 5, 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Lucas 22, 24. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois, qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. João 13, 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço,
não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Louvado e exaltado seja o Senhor. Que exemplo de humildade! Que exemplo de amor ao próximo! É uma lástima que não se encontre algo nem parecido com isso na igreja de hoje. A humildade é definida como uma atitude do coração. E para nós, filhos de Deus, é o reconhecimento da nossa total dependência de Deus, o que nos leva a valorizar a Deus e aos nossos próximos. A verdadeira humildade se opõe e se sobrepõe e elimina o orgulho. Jesus foi o nosso maior exemplo de humildade. No entanto, sendo a humildade um elemento extremamente escasso na igreja de hoje, ela só existe para quem se habilitar a fazer as tarefas mais rejeitadas ou degradantes dentro das congregações. Jesus nos deixou um grande exemplo de humildade, conforme vimos nos versículos que acabamos de apresentar. E ele nos recomenda competirmos entre nós para sermos os que mais servem, para que assim venhamos a ser os maiores no céu. Mas a igreja de hoje vive um grande engano debaixo do sol. O que se vê na igreja atualmente é algo muito diferente. As pessoas dizem que amam a Jesus, que seguem a Jesus, mas na prática não obedecem a Jesus. São filhos rebeldes, vivendo as suas vaidades. Falando de mim mesmo, eu não poderia dizer que nas congregações por que passei, eu fui o mais humilde ou o que mais servia. Não, eu não posso dizer isso. Mas eu posso dizer e afirmar que nos lugares em que eu passei, eu dei tudo de mim, expressando o amor requerido pelo Senhor. Eu era sempre um dos primeiros a chegar no meu posto de trabalho. E eu estou seguro de que eu estava entre os que mais serviam e com mais amor. As pessoas, as ovelhas de Deus, me transmitiam isso. E tudo isso com um detalhe importante. Eu jamais competi com o altar. Jamais. Eu sempre fiz tudo com temor de Deus e dentro do maior respeito às lideranças, mesmo quando não concordava com tudo o que eu via.
Mas eu não posso negar a minha liderança nata, a minha experiência profissional no trato com pessoas e pessoas de todos os níveis e a presença do Espírito Santo em mim. E eu compreendo a mensagem de Deus e procuro ser sempre um embaixador de Cristo. Isso é algo que eu vou levar até o fim da minha vida. Mas eu não digo que eu seja um exemplo. Eu não sou exatamente o modelo de um servo de Deus. Mas eu digo que eu assimilei o dito de Paulo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu me dispus a servir de verdade. Mas, como eu não me dedico a bajular, porque não é essa a minha natureza, e não é a natureza de um servo de Deus, ninguém viu potencial em mim. E eu não fui aproveitado em nenhum dos lugares porque eu passei. E glórias a Deus por isso. Isso era parte do plano de Deus, que me separou para que eu tivesse plena liberdade de pregar segundo a orientação dele, de expressar a vontade dele. Eu jamais poderia transmitir aos irmãos as coisas que eu apresento, sempre com respaldo bíblico. Eu não poderia fazer isso se eu estivesse em qualquer congregação. A igreja não segue o exemplo de humildade de Jesus e não aceita que alguém o faça. Prefere que sigam as suas próprias orientações. Ser um imitador de Jesus é algo difícil de se fazer debaixo do sol na atual conjuntura da igreja. Filipenses 2, 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mateus 18, 3. E disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Romanos 12, 14.
Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Difícil encontrar esse perfil descrito por Jesus na igreja de hoje. Muito difícil. Mas para Deus nada é impossível. Nós temos que seguir crendo. Mesmo sabendo que Deus condena a idolatria, existe idolatria debaixo do sol e também dentro da igreja. Além da idolatria aos pastores das congregações, coisa que não deveria existir, pessoas a quem Deus deu o dom da voz para o louvar, louvam a si mesmas e trabalham para se tornarem ídolos. O que as ovelhas do Senhor não ganham durante anos de trabalho, eles cobram para cantar hinos durante 1 hora nas congregações. Meus irmãos, são valores exorbitantes que podem variar, vejam bem, de 60 mil a mais de 200 mil reais para uma única hora de apresentação. E isso sem contar as exigências de mordomias, hotel 5 estrelas, viagens de primeira classe, segurança particular, alimentação, bebida de marca, enfim, tudo o que exigem os ídolos do mundo musical, eles exigem também. É um pouco mais do mundo dentro da igreja. E em tudo isso, meus irmãos, a humildade é zero. Mas existe uma diferença muito importante entre os ídolos do mundo evangélico e os ídolos da música do mundo. Ninguém consegue baixar as suas músicas gratuitamente para com elas louvar ao Senhor, diferentemente dos ídolos do mundo, dos cantores do mundo. Os louvadores de Deus requerem que as pessoas, que as ovelhas de Deus, paguem a eles para ter os seus hinos e com eles louvar a Deus. Eles recebem o dom da voz e a inspiração musical do Senhor de graça, mas não dão gratuitamente o seu trabalho ao povo de Deus. É tudo protegido por direitos autorais. O povo tem que pagar a eles para louvar a Deus. E você crê que pessoas que procedem assim estão louvando a Deus? Eu não creio. Mas o pior é que as ovelhas de Deus se submetem e pagam pelos seus álbuns
e os aceitam como ídolos, os recebem como ídolos, os aplaudem, correm atrás deles nas ruas, nos aeroportos, os seguem nas redes sociais. E quando tocam as músicas deles, estão ajudando a divulgar os seus louvores, os louvores deles mesmos. E as grandes congregações pagam os valores exigidos por eles e atendem a todas as suas exigências para, com eles, através da idolatria, atrair mais público e aumentar a arrecadação. É a indústria da idolatria e do culto de si mesmo. É claro que só existe ídolo onde existe idólatra. E o povo de Deus não considera que idolatria, meus irmãos, é culto aos demônios. E é algo proibido pelo Senhor. E os ídolos consideram que tudo passa. Tudo, menos a palavra de Deus. E que a vida se acaba ali em frente. Que tudo isso é pura vaidade debaixo do sol. E que logo todos estaremos diante do trono para sermos julgados pelas nossas obras. Os ídolos serão julgados por haverem desviado o povo de Deus dos caminhos de Deus. E os idólatras por haverem deixado a Jesus, porque entre ídolos e idólatras, Jesus, relegado ao terceiro plano, espera que o seu povo desperte para o único caminho da salvação e se desvie do caminho do inferno. 1 de Coríntios 10, 12. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Mateus 10, 7. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos. João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Louvado seja o Senhor. Para sempre seja louvado o santo nome de Jesus. É impressionante, é preocupante que esse versículo que acabamos de apresentar, todo o povo de Deus conhece. Qualquer pessoa da igreja o recita. Mas aparentemente se esquecem do seu sentido. Se esquecem de que Jesus é o único caminho. E tudo mais
fora de Jesus, é mera vaidade, é perdição. O mundo segue o seu caminho para um destino desconhecido debaixo do sol. Mas a igreja também segue o seu caminho para um destino que deveria ser seguro, mas que na verdade, por não ser o caminho determinado pelo Senhor, se mostra como sendo inseguro e incerto debaixo dos olhos de Deus. Os filhos de Deus preferiram desconsiderar os caminhos ordenados pelo Senhor e imitar o mundo nos seus caminhos, seguindo os caminhos do mundo. O amor ao próximo como a nós mesmos, ordenado por Jesus, ficou apenas na teoria. O povo que se chama pelo nome de Deus abriu as portas da igreja para a entrada do maligno, que justamente para erradicar o amor que havia na época da fundação da igreja, instituiu o capitalismo no coração das pessoas e todos os sentimentos perversos dele decorrentes. Concorrência, disputa, inveja, arrogância, bajulação e tudo mais que não agrada ao Senhor. A igreja foi permissiva, não vigiou e hoje ainda não tomou consciência do erro que comete e do perigo que está correndo. Cuidado, irmãos! Está escrito que o julgamento começa pela igreja. A falta de humildade entre os irmãos da igreja. Notem que estamos falando da humildade verdadeira, não da humildade hipócrita e demagógica que é da boca para fora. Mas a falta da humildade que teve o Senhor, que sendo Deus se fez servo, servindo ao Pai e servindo a nós, faz com que neguemos o exemplo de Jesus. Porque se não seguimos o caminho que Ele nos deixou, estamos descartando a sua obra. O que demonstra que a igreja de hoje, na sua essência, é apenas um pouco mais do mundo. A existência de ídolos entre o povo de Deus, como a idolatria aos pastores e aos cantores gospel, proclamam o afastamento da igreja dos caminhos do Senhor. E a falta do amor ao próximo como a nós mesmos, como nos ordenou Jesus, demonstra também a falta de amor a Deus. E confirma que, assim como o mundo debaixo do sol não agrada aos olhos de Deus, tampouco a igreja agrada. E conforme já apresentamos, tudo isso não tem valor algum para Deus. É tudo uma tola e mera vaidade. O desconhecimento bíblico também contribui para todo esse mal
entre o povo de Deus. As pessoas de Deus não se interessam como deveriam pelo conhecimento da palavra de Deus e de Deus. Estão mais voltadas para o mundo. O temor de Deus anda esquecido. E esses sentimentos perversos do mundo podem parecer interessantes para quem não conhece a Deus e não quer saber de Deus. Mas para nós, que conhecemos a Deus e as promessas de Deus, as coisas que temos visto e vivido dentro da igreja do Senhor são preocupantes. Mas nada é impossível para o nosso Deus. Se a igreja decidir, note bem, se a igreja decidir se arrepender de coração e orar ao Senhor, como já aconteceu no passado com o povo de Israel, tudo pode mudar. Podemos banir o inimigo de dentro da igreja e retornar aos caminhos do Senhor. Tudo depende de nós, principalmente da liderança da igreja. Tudo neste mundo é vaidade. E o povo de Deus, tanto pastores como ovelhas, deveriam atentar mais para a profundidade e a sabedoria contida nas palavras de Salomão ao final da sua vida, para se desconectar dos valores mundanos e carnais e investir mais nos valores espirituais do século vindouro, da forma como Jesus nos recomendou. Principalmente, meus irmãos, porque cada dia que passa é um dia a menos para a volta de Jesus. É um dia a menos para o juízo final. É um dia a menos para o acerto de contas. E um dia a menos de vida, da vida que Deus nos concedeu para conhecermos e praticarmos a sua verdade. Esclarecemos ainda aos irmãos que, por uma questão de limitação de tempo, esta mensagem está sendo interrompida. Ela não está concluída, está interrompida, para ser continuada muito em breve. Aguardem. E enquanto coisas estranhas à vontade de Deus seguem acontecendo debaixo do sol e debaixo dos olhos do Senhor, nós seguimos no cumprimento do nosso chamado, visando as coisas que estão acima do sol, as coisas que estão mais próximas de Deus. Louvado e exaltado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo ou o link que está
na descrição da mensagem ou na descrição do canal. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus, não faça isso. Faça uma doação por Pix se você está no Brasil, ou pelo PayPal se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir a alguma das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens em vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.